Com relação, então, aos direitos sucessórios, e dentro dos limites que essa disciplina diz com relação a essa temática, nós vamos analisar hoje os aspectos pessoais vinculados ao direito sucessório. Questões eminentemente processuais de competência para o exercício da jurisdição aqui ou em outros lugares, eu tratei na disciplina de aspectos processuais. Aspectos eminentemente patrimoniais, eu tratei na disciplina de aspectos patrimoniais. Então, saber quem eu chamo, quanto eu entrego para cada um, é um aspecto relacionado com patrimônio. Aqui, a ideia é um pouco diferente. É nós discutirmos aspectos pessoais vinculados com a sucessão. E aí, nós temos algumas coisas a mencionar, e vocês vão ver que vai haver até uma certa sobreposição com aquilo que, para aqueles que fazem as duas disciplinas, com aquilo que eu mencionei lá em aspectos patrimoniais, ou para quem fez essa disciplina no ano passado. Né? O que acontece? Um primeiro aspecto ligado à sucessão e que a gente precisa ter em mente no que diz respeito a aspectos pessoais é a capacidade para celebrar testamento, para elaborar um testamento, formalizando-o. Né? Porque vocês podem imaginar, eu, se desejo fazer um testamento, a primeira coisa que o tabelião, se eu resolver fazer um testamento público, ou o juiz, quando for confirmar o testamento particular que eu eventualmente tenha deixado, vão se perguntar será que o Gustavo tinha capacidade para elaborar o seu testamento? Será que ele estava dentro dos requisitos? Será que ele preenchia os requisitos legais subjetivos para poder fazer um testamento? E aí, um primeiro aspecto é que, no ordenamento jurídico brasileiro, em princípio, todos os que estão acima de uma certa idade e que estejam no pleno gozo das suas faculdades mentais, podem fazer o testamento. Quer dizer, não há influências na elaboração ou não elaboração de um testamento, na validade ou na invalidade do testamento, vinculadas com o patrimônio. A questão está exclusivamente afeta a pessoa. Se ela tem idade, se ela está no pleno gozo das suas faculdades mentais e, portanto, podendo livremente dispor de sua última vontade. Uma vontade que só vai começar a produzir efeitos depois que essa pessoa já não estiver mais entre nós, como é óbvio, e por isso há todo um arcabouço normativo que transforma a facção de um testamento num ato eminentemente formal e extremamente formal para dar segurança à aplicabilidade desta vontade futuramente. Agora, imaginemos um ordenamento jurídico estrangeiro qualquer que diga o seguinte: a pessoa que tiver herdeiros necessários não pode fazer testamento. Ela não pode dispor do seu patrimônio. É como se a legítima fosse de 100% nesse território. Ora, num caso como este, a capacidade para elaborar testamento sofre uma influência, além dos eventuais aspectos eminentemente pessoais, sofre influência de um aspecto patrimonial. Mas não é o nosso caso. Aqui no Brasil, este aspecto é um aspecto que não se apresenta. Por que não se apresenta? Porque a nossa legítima é de 50%. Posso dispor em testamento? Posso. Eventualmente, se eu atribuir por disposições testamentárias algo que extrapola o montante da legítima, vai haver pura e simplesmente uma redução das disposições testamentárias na interpretação das disposições para que elas retornem aos limites fixados pelo legislador.
mas não vai haver invalidação neste caso do testamento. Há outras hipóteses de invalidação ou de caducidade do testamento, quando, por exemplo, não tem patrimônio, a pessoa acabou que ela fez o testamento quando ela tinha patrimônio, mas na hora de morrer ela já não tinha mais patrimônio, vendeu tudo, gastou tudo, e o testamento caduca, né? Então, isso são aspectos típicos de validade substancial do testamento, mas que não tem necessariamente vinculação com a legitimidade e a capacidade especiais para a sua elaboração. Então, capacidade para testar é um problema atinente à capacidade, mas uma capacidade específica, e como capacidade é regida pela lei do domicílio do testador. Agora, vocês conhecem o caso do testamento hológrafo do holandês, né? Um caso clássico da jurisprudência francesa, que foi analisado por Etienne Bartin nos artigos que ele publicou no Clunet, na verdade, um artigo em 3 longas partes, que ele publicou no Clunet, sobre o problema das qualificações no finalzinho do século XIX, e que dá origem a toda aquela polêmica se a qualificação se faz segundo os critérios da Lex Fori ou segundo os critérios da Lex Causa. Mas este caso especificamente era um caso que tinha uma importância razoável no direito neerlandês, né, no direito dos Países Baixos, porque havia uma disposição no Código Civil dos Países Baixos, hoje já revogado, que proibia aos holandeses, aos neerlandeses, né, porque a Holanda é um pedaço razoável do Reino dos Países Baixos, mas não é todo o Reino dos Países Baixos. Mas o Código Civil, então, proibia aos nacionais dos Países Baixos a possibilidade de elaborarem testamentos hológrafos, né, testamentos particulares. E um holandês estava, agora sim holandês, estava na França e fez um testamento hológrafo. E esse testamento hológrafo abarcava alguns bens situados no Reino dos Países Baixos, e houve toda uma discussão acerca da validade ou da não validade desse testamento, porque para a França, a forma do testamento é um problema de forma, é um problema formal, e os problemas formais são regidos pela máxima segundo a qual o locus regit actum, o local rege o ato. Já a capacidade, nos países da Europa continental, como a gente sabe, são averiguadas pela incidência da lei da nacionalidade. Como ele era holandês, né, e, portanto, nacional do Reino dos Países Baixos, ele deveria ter a sua capacidade para fazer testamento averiguada pela lei da sua nacionalidade. E a lei da nacionalidade dele tirava a capacidade, pelo menos essa era a qualificação que o direito neerlandês dava a esta temática, dava ali uma qualificação de capacidade. Então, vejam que o problema não é assim tão simples de ser resolvido, mas a regra geral aqui no direito brasileiro é a da incidência da lei do domicílio do testador, para eu averiguar se ele tinha já, ao tempo da elaboração do testamento, capacidade para fazê-lo. Há aqui, portanto, uma convergência de um potencial conflito de leis no tempo e um potencial conflito de leis no espaço. Vamos imaginar um estrangeiro domiciliado no exterior, que fez um testamento no Brasil à luz do Código de 1916, e essa pessoa hoje faleça. E aí venham me contratar pedindo para eu fazer a informação de como é o direito brasileiro no que tange a capacidade para elaborar testamento. Ora, eu tenho aqui um conflito de leis no tempo, a capacidade para ele fazer o testamento é averiguada segundo as regras do seu direito de domicílio, mas os aspectos formais de acordo com o direito brasileiro. Só que qual Código Civil? O Código de 1916. Então, eu tenho aqui uma, vamos dizer assim, convergência do eixo espacial e do eixo temporal,
criando dois conflitos ao mesmo tempo de leis. Bom, isso tudo, então, para lhes dizer que, no que tange a testamentos, a capacidade para elaborá-los deve ser averiguada ao tempo da facção do testamento. Se hoje eu sou plenamente capaz e faço testamento e depois me torno absolutamente incapaz de fazê-lo porque não estou no pleno gozo das minhas faculdades mentais, isso não invalida o testamento feito ao tempo em que eu estava rigidamente vinculado à minha, ao domínio da minha vontade, tá? Bom, e os aspectos da sucessão em si? Bom, aí eu preciso lembrar a vocês que, do ponto de vista do direito sucessório, vigora o princípio do droit de saisine, né? A ideia de que, no exato momento do falecimento de alguém, os herdeiros, porque os bens não podem restar vagos, porque se eles ficarem vagos, eles são passíveis de invenção, né, como forma de aquisição da propriedade, porque os bens não podem ficar vagos, exatamente no momento em que falece a pessoa, os herdeiros tomam a propriedade deste acervo patrimonial. Se isso depois vai ser partilhado, é uma consequência, mas, em princípio, todos eles são proprietários e coproprietários, se houver mais de um, da integralidade do acervo patrimonial. Como é que isso vai ser feito depois? Vai depender da lei aplicável à sucessão, e que, porque o nosso legislador considera um aspecto mais atinente à pessoa do que ao patrimônio, prestem atenção nisso, nós temos a incidência da lei do último domicílio do falecido, determinada pelo artigo 10 da lei de introdução. Se nós achássemos que a sucessão era um problema mais vinculado com as coisas, possivelmente o critério teria sido o de determinar a incidência da lei do local, onde os bens estão situados, para determinar quem herda e quanto cada um recebe. Então, ordem de vocação hereditária e modo de partilhar, que são aspectos patrimoniais do direito sucessório, são regidos no Brasil pela lei do último domicílio do decujus. É verdade que há uma exceção, quando existe cônjuge ou filhos brasileiros, a nossa lei manda que o juiz compare a lei do último domicílio, claro, se esse último domicílio era no exterior, com a lei brasileira. Agora, se eu não tiver cônjuge ou não tiver filhos brasileiros, perdão, nesse caso, eu aplico, desde logo, a lei do último domicílio, porque a incidência eventual da lei brasileira é para beneficiar, para favorecer filhos ou cônjuge brasileiro. Tá? Eu não gosto dessa disposição, falei isso na aula de aspectos patrimoniais, ela vai para o YouTube essa semana, então, junto com essa. Então, quem quiser comparar as considerações de aspectos patrimoniais com estas, fique à vontade depois para assistir lá ou para ouvir no Spotify. Então, este aspecto de direito patrimonial, ele tem alguma relevância, mas o que a gente aqui é uma relevância grande, né, para a sucessão. Mas aqui nessa disciplina o que a gente está preocupado é com os aspectos pessoais. E no que diz respeito aos aspectos pessoais, surge um grande problema aqui, que é o seguinte: a pessoa que eu vou chamar de acordo com a vocação hereditária determinada pela lei do último domicílio ou pela lei brasileira, quando for o caso de afastar a lei do último domicílio e aplicar a lei brasileira, as pessoas chamadas, as pessoas vocadas, né, para assumir o acervo patrimonial, têm capacidade sucessória passiva para assumir este acervo patrimonial? E há uma regra específica na nossa lei de introdução sobre esse assunto, no parágrafo 2º do artigo 10 da lei de introdução. Lá está dito que a lei do domicílio do herdeiro ou legatário, só para lembrar, herdeiro
é aquele que amealha um percentual do patrimônio, e aí eu tenho os herdeiros legítimos, aqueles que são determinados por sucessão legítima, alguns dos quais necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro, porque eu acho que com a inconstitucionalidade declarada do 1790, apesar do Supremo não ter resolvido este pormenor, me parece que o companheiro também se tornou herdeiro necessário, mas são, assim como os facultativos, que são os colaterais, né, até o quarto grau, então, irmãos, sobrinhos, tios, então, irmãos de segundo grau, sobrinhos e tios do segundo grau, e no terceiro grau, aliás, tios e sobrinhos de terceiro grau, né? E no quarto grau, os primos, os tios-avós e os sobrinhos netos, né? Que são os parentes de quarto grau. Estas pessoas têm uma vinculação, então, com a sucessão, que é facultativa. Se o autor da herança deixou um testamento que os excluiu integralmente dessa sucessão, porque ele determinou a entrega de 100% do patrimônio para um amigo, por exemplo, ou para uma amiga, isso é plenamente possível dentro das disposições do legislador brasileiro, estabelecidas pelo legislador brasileiro. Então, herdeiros são as pessoas que amealham cotas partes. Inclusive, ele pode ser instituído por testamento. Então, eu tenho herdeiros necessários, herdeiros legítimos necessários, herdeiros legítimos facultativos e herdeiros testamentários. Se eu disser no testamento e falar assim, fica 10% para fulano, 50% para cicrano e 40% para terceiro, tá válido, são 3 herdeiros. Ou legatário. É a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário, e legatário quem é? Aquele que recebe bem específico, né, um conjunto específico de bens, a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário, e o legatário é sempre instituído por testamento, só para lembrar, a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regula a capacidade para suceder. Ou seja, saber se eu serei ou não serei legitimado a receber o quinhão, apesar de ter sido chamado para receber, vai depender da lei pessoal minha, lei do meu domicílio. Então, imagine a seguinte situação. O tempo passa, meus filhos crescem, ganham autonomia, cada um deles decide morar num lugar diferente do mundo, eu tenho 3, né? Cada um deles vai morar num lugar diferente do mundo, eu mantenho meu domicílio no Brasil, quando eu falecer, o meu patrimônio vai ser dividido na ordem de vocação hereditária e atribuindo-se os quinhões de acordo com a lei brasileira. Vamos imaginar que a minha mulher esteja viva na ocasião, superstite, ela tem direito à participação na sucessão com relação aos regimes de bens que estão lá estabelecidos no 1829-1 do Código Civil, mas a vocação dos meus filhos e da minha cônjuge superstite, que é mãe dos 3 e, portanto, vai poder ter ali, certamente, a reserva da quarta parte, o que aqui no caso concreto nem se colocaria como um problema, porque divide por cabeça, vai dar 1/4 para cada um mesmo. Neste caso aqui, vamos imaginar que na hora do juiz verificar se o filho número 1 tem legitimidade para suceder, tem capacidade para suceder, ele aplique a lei do domicílio deste meu filho, vamos imaginar que esse meu filho está domiciliado num estado que diz que ele tem capacidade para suceder, ele receberá a sucessão. Vamos imaginar que a minha filha número 2 resolveu se casar com uma pessoa de uma outra cultura, de uma outra vinculação cultural e até religiosa, e no ordenamento jurídico deste local para onde ela foi viver,
estabeleça-se, por hipótese, que a mulher não herda dos pais, que a herança deve ser atribuída para o marido dela. Bom, então ela não teria capacidade sucessória. A capacidade sucessória se transferiria para o marido dela, que não foi chamado na sucessão minha, né? Meu genro não foi chamado na minha sucessão. E vamos imaginar que a mais nova tenha ido morar num lugar onde, vamos lá exagerar aqui, vigorasse ainda o princípio da primogenitura. Todo o patrimônio deveria ser entregue para o primogênito. Bom, se o juiz aplicar as duas leis atinentes à capacidade para suceder de cada uma das minhas filhas, a rigor, o filho número 1 fica com 100% do meu patrimônio. A solução é adequada? Não, não é. Não é, até porque o nosso legislador constituinte determina que não se pode fazer distinção entre os filhos. Claro que ele estava pensando na distinção relacionada com a origem, né? Aquela classificação antiga do direito material, filhos legítimos, ilegítimos, entre os ilegítimos, os espúrios adulterinos, os espúrios sacrílegos e assim sucessivamente, mas, a rigor, eu tenho também nessa disposição constitucional um fundamento para dizer, olha, eu não posso tratar diferentemente os filhos, apesar das leis do domicílio de cada um determinar capacidades sucessórias distintas, né? Então, me parece que aqui eu preciso invocar a ordem pública, afastar a lei do domicílio delas e aplicar a lei brasileira e, portanto, dar a elas também legitimidade sucessória passiva. Claro que essa disposição, muito provavelmente, não foi pensada para esta dificuldade que eu criei aqui. Ela deve ter sido pensada para as hipóteses de deserdação ou de exclusão por indignidade que possam ser diferentes. Vamos imaginar que no local onde um dos meus filhos está domiciliado, a lei local o considere excluído da sucessão. A pergunta é: isso tem a ver, pode ser qualificado com a capacidade, ou tem uma qualificação distinta, uma qualificação diferenciada? Eu tenho lá as minhas dúvidas. E eu acho que isso tem a ver, sim, com a capacidade, tá? Mas não estou, assim, 100% convicto com relação a essa situação, até porque isso vai depender do modo como o legislador estrangeiro trata essa questão. Mas aqui no Brasil é claramente um caso de capacidade para suceder. O modo como o nosso legislador civil trata da questão da exclusão por indignidade e da ilegitimidade, né, em geral, e também das deserdações, quando admissíveis no nosso sistema, nesses casos, o do que se trata é de uma definição de capacidade para suceder. Então, a qualificação me remete para a lei estrangeira. Agora, a lei estrangeira do domicílio desse herdeiro prevê uma hipótese de exclusão por indignidade, por exemplo, que o direito brasileiro não prevê. Sempre vai me sobrar a ordem pública para eu analisar se é um caso de aplicação desse direito estrangeiro ou de afastamento desse direito estrangeiro, com consequente submissão à legislação brasileira. Tá bom? Alguma dúvida com relação a essa matéria, dos aspectos pessoais da sucessão? Eu só queria lembrar que este assunto é um assunto multifacetado. Então, eu recomendo para quem não está matriculado em Direito Internacional Privado Aspectos Processuais, que assista lá, acho que a terceira ou a quarta aula, acho que a quarta aula, quando eu falei das hipóteses de competência exclusiva da jurisdição brasileira e o problema da pluralidade de juízos sucessórios quando a pessoa tem patrimônio em vários países. E que analise também os aspectos patrimoniais na aula dessa semana, que vai ao ar também nesse mesmo final de semana, acho que é a aula número 10, lá de aspectos patrimoniais, em que, o tema 10, em que eu vou tratar
desses aspectos patrimoniais. E a mesma coisa vale para quem está lá acompanhando esses outros cursos para estudar este aspecto.